Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus, Ele invada os nossos corações, que você tenha uma noite abençoada. Nós vamos participar mais um pouco hoje da palavra do Senhor. Quero agradecer meu amigo pastor Josiel, que está aqui comigo mais uma vez nessa live, que está também ali junto com a sua esposa, ali com a Joguinha, junto com a minha esposa, também ali na cozinha, para estar também participando da live, nessa live, assistindo no nome de Jesus. E hoje nós traremos mais um tema especial, né, pastor? Com certeza, pastor Van. Boa noite a todos. Estamos iniciando aí mais uma live, né? Espero que esteja abençoando aí muitas vidas. E hoje é um tema não muito fácil da gente estar falando, da gente estar discutindo aí. A gente está abordando algumas coisas curiosas, mas nós vamos tentar, né, colocar aqui coisas boas para que todos possam aí estar recebendo de alguma forma, né, essa ministração de bênção. Então é um tema sobre felicidade, como encontrar a felicidade. Então é uma coisa que todo mundo ele busca, né, e queremos aí abordar esse tema. Não é fácil, é um desafio, mas vamos lá, vamos juntos porque nós temos muito aí que tá falando sobre esse tema. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amados, eu quero dar um aviso para a igreja, falar a respeito dos cultos, né? Antes da gente começar, pastor, quero falar um pouco a respeito dos cultos que estamos impedidos de cultuar a Deus na nossa igreja, né? Na nossa igreja. Então, existe essa dificuldade, nós estamos já sentindo muita saudade de estar reunidos com os irmãos por conta dessa situação. Mas infelizmente, irmãos, a gente é o que temos. Essa live que nós fazemos durante o domingo, a sexta-feira, também com a missionária Ana Paula, isso é o nosso culto oficial enquanto não voltar à igreja. Então eu peço aos amados irmãos que fazem parte da igreja, que cultuem conosco nessa live, no nome de Jesus Cristo. Amém? E que você receba da parte do Senhor e saia daqui hoje impactado pela glória de Deus. Amém, pastor? Pastor, eu queria que o senhor começasse aqui, já que o senhor começa hoje, por favor. O senhor começa hoje, por favor. Depois eu falo um pouco, mas fique à vontade. Obrigado pela honra, pastor Van. Então vamos iniciar hoje com o tema sobre felicidade, como encontrar a felicidade. E o texto base que nós pegamos para dar um início é em Mateus, no capítulo de número 5 e o verso de número 3, que traz ainda uma curiosidade maior. Então Jesus ele vai falar de algo muito profundo e que nós devemos meditar. Então Jesus ele diz assim, bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus aqui está dizendo que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um líder francês disse que se o mundo tiver o que comer, dinheiro bastante para gastar, e segurança do berço, do momento em que ele nasce, até o túmulo, no momento em que ele é enterrado, não precisará de mais nada. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Muitas vezes tenho perguntado a mim mesmo, será que isso fará feliz o mundo? O mundo inteiro teria felicidade se ninguém tivesse nenhuma necessidade física, nenhuma necessidade, né, como nós vemos hoje, pessoas pobres e pessoas até miseráveis. Mas não é só de uma felicidade temporária que nós vamos falar nesta noite, nessa oportunidade. E tenho respondido sempre com uma negativa,
Eu sei que não. Eu tenho certeza que não. Conhecemos não poucos ricos que se têm e se sentem infelizes, vencidos na vida, ainda que eles tenham muitas coisas, empresas que tenham muitas riquezas acumuladas. A gente que possui tudo quanto o dinheiro e a fortuna lhe pode assegurar, e que, no entanto, vive atormentada, confusa, desanimada e derrotada. Então, por aí nós entendemos que a felicidade não é simplesmente ter recursos, não é simplesmente ser uma pessoa rica, né? Conforme nós entendemos que riquezas acumuladas, bens acumulados, e não é só disso que nós vamos falar. Por isso que eu falei que o tema é um pouco difícil de ser abordado. Tem pessoas que pensam assim, se eu fosse rico seria muito feliz. Se eu pudesse ter uma boa casa, um carro novo e até um bangalô à beira-mar para ali passar o verão, ficaria bem contente, estaria feliz. Só que, todavia, Jesus deixa bem claro que a felicidade e o contentamento não se consegue por este meio. Afirmou que segurança e riquezas em si não fazem a alma feliz e contente. Então nós vamos para o Sermão da Montanha. Foi dirigido a dois grupos distintos. Foi dirigido à multidão e foi dirigido aos discípulos de Jesus. Podemos, pois, concluir que ele tem significado e aplicação tanto para os discípulos, quem segue a Jesus, como para a multidão. Porque, se assim não fosse, Jesus não se teria dirigido a esses dois grupos. O sermão deu aos discípulos uma visão da elevação, sublimidade de uma Canaã espiritual, ou seja, de um lugar espiritual, de um lugar, de plena felicidade, de um lugar pleno de todas as coisas, em todos os sentidos, na qual deveriam viver como seguidores de Jesus. Revelava o elevado plano moral em que tinham de viver. Mostrou-lhes que o ser cristão não é meramente um divertimento, não é uma diversão. Já para a multidão, o Sermão da Montanha foi o desvendar daquilo que realmente significa ser um seguidor de Jesus. Até aquele tempo, Jesus tinha sido para a multidão um fascinante operador de milagres. Sua pessoa tinha bastante atração, magnetismo. A maneira de Jesus, uma maneira particular, era suplantadora. Sua voz possuía bastante autoridade, compelia o povo para ideias muito elevadas. Tudo quanto ele era, o distinguia como um homem singular e poderoso. Era um mestre diferente dos demais da época. Ele era diferente dos demais mestres. Sabia debater todos os assuntos. Curava misericordiosamente a todos. Era o homem mais gentil já visto entre os seus semelhantes. Nunca tinha ouvido uma pessoa falar como ele falava. Aquela multidão cujas vidas eram como monótona, naquela terra tão distante, uma terra nada romântica, respondeu bem aquele homem, o homem Galileu. Investia um tempo, um dia todo, seguindo este homem, seguindo este mestre, através das vilas em que ele curava os enfermos e abençoava as crianças, falava acerca do reino de Deus, era experiente. Jamais alguém tinha se igualado a ele. Naquele dia, é certo, que muitos que o seguiam estavam vivendo com muito desânimo, com muitas decepções e com muitas dificuldades. Então ele fala para um povo, mas não é um povo rico, é um povo pobre. Só que ele não diz que felizes são os pobres,
só pobres. Mas ele diz que feliz são os pobres de espírito. Amém. E nós vamos entender por que Jesus ele falou isso, né? Feliz, pobres de espírito. Então quando Jesus ele fala isso, quando a palavra traz isso, como seres humanos nós falamos assim, como pode? Como pode alguém ser pobre e ser feliz? Né? E ao passar aqui, né, o tempo, né, falando sobre esse assunto, nós vamos estar entendendo por que Jesus disse isso. Jesus ele não ia falar uma coisa que fosse sem sentido, sem significado. Então ele foi, né, fazer todos pensarem, como é isso? Amém, Jesus. Como pode isso? De que forma isso pode acontecer? Mas é isso que Jesus colocou. E é isso que nós vamos estar falando. Mas eis que Jesus agora vinha de novo colocar no vocabulário dele as palavras feliz. Feliz. Bem-aventurado. E chamou a atenção do povo. Era o que o povo queria. Queria um pouco de felicidade, um pouco, né, dessa felicidade que Jesus estava falando. E ainda melhor, vinha colocar a felicidade, a bem-aventurança dentro do coração e da vida das pessoas. Amém. Quando Jesus abriu sua boca, a primeira palavra que saiu da boca dele foi feliz. Isso chamou a atenção do povo. Isso quer dizer bem-aventurado, contente, altamente favorecido, uma pessoa completa, uma pessoa abastada, uma pessoa que não tem falta de nada. Glória a Deus. Agora, como pode ele dizer que é feliz uma classe de pessoas pobres, mas é pobre de espírito, né? E ele sabia o que ele estava falando. Amém. Né? Pastor Wanda. Eu vi numa tradução a respeito do pobre de espírito. Pobre de espírito significa depender do Espírito de Deus. Amém? Mas eu quero deixar uma passagem aqui para os amados, que fica no livro de Salmo 40, a partir do versículo 1 até o versículo 4, né? Que fala a respeito da confiança em Deus, a respeito da direção que tomar, sendo tomadas em Deus, irmãos. E nós temos visto hoje, na situação que o mundo está vivendo, o desespero das pessoas, das famílias, né, pastor? Que muitas vezes tem colocado a sua confiança nos bens materiais que elas possuem, no trabalho que elas possuem. Mas hoje nós estamos vivendo que isso não é o suficiente, isso não é o bastante, né? Existem coisas que também são muito importantes para o ser humano, para nós, pastor, para mim, para nossa família. E nós vemos que muitas pessoas, elas deixaram de acreditar em Deus, deixaram de servir a Deus e esqueceram que tudo isso que nós precisamos, que você precisa, meu amado, Deus tem para te dar. Deus te proporciona tudo isso, né? Eu quero aqui, ó, Salmo 40, diz assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha aí, que coisa bonita, que maravilha. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha aí, no versículo 4, o versículo que eu queria chegar, onde eu queria chegar. Como é feliz, em outra tradução diz bem-aventurado. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. Aleluia. Como é bom. Deus é bom demais, pastor. Amados, vocês
estão acompanhando tudo isso que tem acontecido no mundo, né? Tudo isso que tem acontecido no mundo. Mas nós aqui, amados, nós temos uma palavra de esperança para você, uma palavra de fé, uma palavra de renovo, de transformação, uma palavra que move as estruturas do maligno que tem se levantado, tem se oposto às nossas vidas. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela tem os benefícios que a humanidade precisa, que a humanidade necessita. Mas infelizmente, muitos não têm mais dado atenção a esta palavra. Mas nós estamos aqui hoje, eu, pastor José, mais uma noite aqui, para profetizar na tua vida que Deus tem para você aquilo que você precisa. E hoje a palavra de Deus para mim e para você é sobre a bem-aventurança, sobre a felicidade. E nós passaremos um pouco aqui para você, estamos passando um pouco aqui para você, o que é que nós devemos fazer para alcançar essa felicidade, para ser bem-aventurado. Eu estava meditando hoje e pesquisei o que significa bem-aventurança, felicidade. No dicionário diz que é um estado de espírito, né? É uma vida que nós vivemos, é um estado de vida. Se você hoje aí não tem felicidade, você está passando por uma situação difícil na sua vida, psicologicamente falando, o seu psicológico está abalado, abatido, tenha certeza que Deus hoje tem essa palavra. Fique conosco até o final e você vai ver que Deus vai continuar falando com você. Deus vai ouvir a tua oração. Olha aqui, como é feliz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se você pôr no Senhor a sua confiança, tenha certeza que Ele vai te honrar e vai te abençoar muitíssimo para a glória dEle. Deus vai ser glorificado, irmão. Quando você é bem-aventurado, quando você é feliz, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus. Deus não chamou você para você ser um maldito, para você viver triste, cabisbaixo, humilhado. Não. Deus está com você para mudar a sua vida e quer que você seja bem-aventurado. Eu quero que você seja bem-aventurado. Eu quero que você seja feliz. Porque Deus quer isso para nós, pastor. Deus quer isso para você, meu amado, que está assistindo essa live. Se Jesus houvesse omitido as duas palavras, ou as últimas palavras dessa frase, todas as pessoas que estariam ali, ou a maioria, ficariam vibrando, regozijando, porque a maioria era pobre. Mas ele não disse daqueles pobres de bens materiais, mas ele disse pobres de espírito. Mesmo maravilhados, todos eles olhavam, escutavam atentamente Jesus. E escondido nessas palavras aparentemente enigmáticas, místicas, está o primeiro segredo fundamental para a felicidade. A princípio ele nos parece uma contradição. Em geral achamos que os pobres são infelizes, mas Jesus nos ensina que se acha felicidade em meio à pobreza espiritual, ou pelo menos é um princípio de que aquela pessoa está no caminho certo. Qual o sentido disso? Que sentido faz isso? Qual o sentido que faz isso? Primeiro, para serem pobres de espírito, a pessoa ou as pessoas devem estar conscientes da sua pobreza espiritual. Se alguém não sabe que é pobre de espírito, ele não vai ter também consciência da necessidade de sair desse estado de pobreza espiritual. Então devemos nos apiedar, ter compaixão daqueles que estando em grande necessidade não percebem. Exemplo, vamos trazer um exemplo que aconteceu e que dá para a gente fazer aí um ensinamento por meio de parábola. Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão. Ele achava-se em um momento no vale de Zoreque, cercado pelo chefe dos filisteus,
Não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então veja bem, ele era um homem chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, e em um dado momento ele não percebeu que Deus já não estava com ele, que o Senhor não estava com ele. Também nessa situação de vida espiritual, de encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, Jesus diz: há pobres de espírito, e são felizes aqueles que sabem que são pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Ou seja, eles podem pedir para sair daquela situação. Então Sansão, ele achava que Deus ainda estava com ele, não estava mais. Então alguém pode achar: não, eu não sou pobre, eu não tenho pobreza espiritual, eu sou até um homem rico espiritualmente. Mas pode não estar certo essa percepção. Já se disse com grande razão que o maior ignorante é aquele que nada sabe e ainda não percebeu que não sabe nada. Ele não percebeu que tem falta de sabedoria, tem falta de conhecimento. O maior enfermo é aquele que tem uma enfermidade fatal, mas não percebeu que tem. Por quê? Se ele não sabe que tem, ele não vai tratar. É verdade. Então alguém que não conhece, alguém que não sabe do seu estado espiritual, da sua pobreza espiritual, da sua necessidade de Deus, da sua necessidade de se aproximar de Deus, de se ligar com Deus, de se conectar com Deus, ele vai achar que está tudo certo. Mas há algo melhor. Então nós trazemos, como o pastor Van falou, uma palavra de esperança, de incentivo, para que você cada vez mais entenda. Todos nós temos necessidade de Deus. Amém, Jesus. Todos nós precisamos de Deus. Eu vou ler uma parte aqui, e nessa parte o pastor Van, na sequência, também vai poder falar alguma coisa, porque está dentro do assunto. Lucas, no capítulo 12, verso 13 a seguir, fala sobre a parábola do homem rico, mas um homem rico insensato. O que é insensato? Loucura. Ele era um homem rico, mas não tinha sabedoria. Em que sentido ele não tinha sabedoria? Ele tinha sabedoria para as coisas materiais, bens, coisas passageiras dessa vida. Mas não só estamos falando de uma felicidade para esse momento, para a vida agora, mas nós estamos falando de uma felicidade agora, mas uma felicidade para a eternidade também. Então, Jesus contou uma parábola em Lucas 12, verso 13 a seguir, e disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Propôs-lhes uma parábola dizendo: a herança de um homem, ou a herdade de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele pensava entre si, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: vou derrubar os meus celeiros e edificar outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi à minha alma: alma, tens depósito para muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Então eu estou falando aqui de uma felicidade que só se encontra em Deus. Qualquer homem sensato, ele tem necessidade de Deus, porque ele tem dentro dele um espírito adorador.
E esse espírito adorador, ele só vai sentir paz em comunhão com Deus, ligado a Deus, adorando a Deus. Amém, Jesus. Enquanto isso não acontece, há dentro de cada homem um vazio. E esse vazio só é preenchido por Deus. Esse vazio só é preenchido pelas coisas espirituais. E aqui nós vemos um homem, por que ele é chamado de louco? Ele estava cuidando de coisas materiais que ele só poderia folgar com seu corpo, mas sua alma não. Então ele estava falando para sua alma: olha, você tem tudo que você precisa, para que se angustiar? Deita, folga, come, faz festa. Mas não, ele era pobre de espírito, mas ele não sabia que era pobre de espírito. Feliz é aquele que é pobre de espírito, mas sabe que é pobre, porque tem como buscar o remédio. Amém. Tem como buscar a solução, tem como desejar, ser rico espiritualmente, que é encontrar Deus, que é encontrar Jesus. Agora esse não. Ele estava sendo um homem bem-sucedido aos olhos da sociedade, mas um homem falido para com Deus. Então quantas pessoas existem assim? Elas são bem-sucedidas no seu trabalho, elas são bem-sucedidas nos estudos, na faculdade, elas são bem-sucedidas com alguns projetos, empreendimentos que faz na sociedade, mas lá dentro, mas no que diz respeito à sua alma, mas no que diz respeito ao seu contato com Deus, está uma pessoa falida. E quantas pessoas estão assim? Mas Jesus diz: feliz é aquele que é pobre de espírito e sabe que é pobre de espírito, porque é a solução. Amém. Agora outros são pobres e não sabem que são pobres. Pobre Sansão, ele já não sabia que Deus tinha se retirado dele. Ele achava que estava com todo o poder, achava que estava com tudo, porque enquanto Deus estava com ele, ele tinha total sucesso. Então é assim para aqueles que não sabem que é pobre de espírito, mas aqueles que estão conscientes. Vai buscar a Deus, vai desejar a Deus, vai perguntar, vai clamar e vai encontrar. Amém, meu Deus. Aleluia. Amados, receba essa palavra aí, receba essa palavra da parte de Deus. Porque pastor, muitas vezes a palavra de Deus, ela vem para nós. Então a palavra do Senhor para você hoje é essa, meu irmão. A palavra do Senhor para você hoje é essa. Você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Você precisa reconhecer, como o pastor falou aqui. Como é difícil nós convencermos as pessoas que elas precisam, pastor, do Espírito de Deus na vida dela. E muitas vezes o que tem acontecido é isso, meu irmão, minha irmã. Você tem trabalhado feito louco. Você tem muitas vezes prosperado naquilo que você tem feito na área profissional, Muitas vezes você tem prosperado em algo que você tem colocado diante de Deus, que você tem empenhado tempo, que você tem investido a sua vida ali, graças a Deus que você conquistou, que você está sendo abençoado. Mas quando nós que temos um pouco de experiência com as pessoas, a gente começa a analisar a vida daquelas pessoas ali, que só trabalham para isso, pastor, que só investem nisso, que só pensam nisso, elas até são abençoadas. Mas quando a gente que cuida de pessoas, que entende um pouco sobre pessoas, a gente vai ver que essa pessoa, ela falta muitas coisas em outras áreas. Por exemplo, no casamento, na família, muitas vezes na família, nos relacionamentos. E a gente vê que a pessoa prospera em algo e a outra área da vida é uma negação, é desmantelada, não tem sucesso, a família é destruída,
as coisas não dão certo. E quando hoje você está conosco aqui ouvindo essa palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus, que ela supre todas as suas áreas que você necessita, pastor, né? Ela cura a doença que você precisa. Hoje a palavra é: feliz é aquele que é pobre de espírito. Feliz é aquele que é pobre de espírito. Bem-aventurado aquele que é pobre do espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Aleluia. Então a proposta hoje para você, meu amado, minha amada, você que está assistindo essa live, Deus tem para você a solução daquilo que não está certo na tua vida, naquilo que está bagunçado na tua vida. Que a Bíblia diz que Deus veio para dar vida abundante. Deus não quer abençoar você apenas numa área da sua vida, como foi pregado aqui a respeito daquele homem louco, que ele só pensava em dinheiro, só pensava em enriquecer de uma forma só tremenda. Irmão, deixa eu falar para você, não é pecado você querer ser rico, não é pecado você trabalhar para ser bem sucedido, não. Só que você não pode também esquecer as outras coisas, né? O próprio Jesus ensinava a respeito daqueles homens, dos fariseus. O próprio Jesus falou com os fariseus, e ele falou muito duro com os fariseus. E ele disse para os fariseus assim: vocês dão dízimo de algumas coisas, mas não dão de outras. Jesus pegando pesado com eles. Muitas vezes você tem feito alguma coisa, você tem trabalhado duro. Isso é maravilhoso, isso é louvável, pastor. Sim. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que honra os seus compromissos, isso é uma coisa tremenda. Mas infelizmente você não tem agido como Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E hoje Deus está cobrando de nós aqui, ser pobre de espírito. Como o pastor estava falando aí, as palavras corretas para você. E eu lhe acrescento isso: que o pobre de espírito, ele reconhece que precisa do Espírito de Deus. Se você não reconhece que você precisa do Espírito de Deus, então você precisa ter a mente transformada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa entrar na tua vida, você precisa abrir o seu coração para que Deus, com o seu Espírito Santo, entre dentro dele e comece a mudar as estruturas que o maligno, que a tua mente já criou dentro dela. E você precisa abrir a sua mente para Deus transformá-la. E a mente do ser humano só é transformada, meu irmão, minha irmã, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 12 fala disso. Que a sua mente só é transformada. Quando a sua mente é transformada, é que você começa a entender as coisas e a receber de Deus as instruções para que você seja feliz, para que você seja próspero em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida, Deus quer te abençoar. Deus quer mostrar para você que, se você reconhecer hoje que você precisa do Espírito de Deus, Ele tem como mudar essa situação que você está vivendo hoje. Eu não sei, nós não sabemos, mas nós sabemos que hoje a maioria das pessoas estão sofrendo aí no mundo inteiro, meu irmão. Pastor, as pessoas estão sofrendo, estão com medo, as pessoas estão vendo familiares indo embora, tragicamente, né? Pessoas estão morrendo. Pessoas que ainda poderiam ter mais tempo de vida na nossa companhia, na sua companhia aí. Talvez você está com medo aí na sua casa. Você está passando quarentena, né? Quarentena. Meu irmão, que coisa terrível quarentena. Você ficar preso dentro de casa, muito difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está inseguro, você está insegura. Porque falta algo na sua vida. Reconhecer, se humilhar, irmão. Não é você, quando a gente fala em se humilhar, não é para você, as pessoas chutarem você, humilhar você. Não, se humilhar diante de Deus é reconhecê-lo, é reconhecer que precisa dele, que você precisa do Espírito Santo de Deus. Entendeu, meu irmão? Se humilha é isso, é reconhecer a Deus como o soberano, como o Criador do céu e da terra.
A Bíblia diz que o próprio Jesus falou que aqueles que não crêem nas suas palavras já é pecado, pastor. Se você não crê nessa palavra que você está ouvindo hoje, infelizmente você está pecando. Diz a palavra. Mas nós como servos de Deus, nós insistimos, pastor. Nós insistimos porque nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos o Deus que servimos. E sabemos da necessidade de reconhecê-lo. De saber que nós não somos nada. Veja bem, os pobres de espíritos herdarão o reino de Deus. Olha que maravilha, meu irmão. Se você reconhecer hoje que você necessita de Deus, então você vai ter um presente muito, muito valioso, que é a vida eterna diante de Deus. Amém, pastor? Nessa sua fala, pastor Vão, você falou algo muito interessante sobre a vida abundante, né? A vida abundante foi Jesus que conquistou para nós na cruz. Amém. E uma grande quantidade de crentes, ele confunde entre essa vida abundante que ele prometeu e a vida eterna. A vida abundante é aqui na terra, né? Os discípulos um dia chegaram para ele e falaram: mestre, olha, nós deixamos casa, deixamos família, deixamos tantas coisas, né, para te seguir. O que nós vamos receber com isso? Ele falou: aqui, já nesse século, já nessa vida, 100 vezes mais. Amém, Jesus. E depois a vida eterna. Então, assim, a vida abundante é aqui. Então, ele conquistou isso, né? Agora, não quer dizer que uma pessoa, duas pessoas, algumas pessoas, elas não estão vivendo essa vida abundante, que ela não existe. Ela existe. Ela existe e é para ser vivida. Como nós estamos falando sobre, né, um caminho aí para a felicidade, como buscar e como encontrar, né, essa felicidade não só para essa vida, mas a vida eterna. Por quê? O que mais importa é a vida eterna. Amém. Né? A vida eterna. Aquele homem, ele conquistou muito da parábola que nós contamos agora. Mas ele era louco no sentido porque ele não tinha nenhuma reserva com Deus. Por quê? A alma ou o espírito, né, criado, né, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, criado como alma vivente, ela tem necessidades como o corpo. O corpo tem necessidades definidas. Tem apetite, tem que comer, tem que beber, né? Nós temos que tomar água e tal, né? A alma também tem alguns desejos que precisam de ser alimentada. E um deles é comunhão com Deus, e um deles é culto a Deus. Porque alguém, né, se dá, como você pensa assim, um ser humano, inteligente, como que pode, né, estar prestando um culto a algo que não tem vida? É verdade. Porque ele tem um desejo de adorar, ele tem essa necessidade de adorar. Agora, quando ele não dá essa adoração para quem merece, quem só merece adoração é Deus, ele vai dar para outra coisa, qualquer. Porque dentro do ser humano tem essa necessidade de cultuar, de dar culto a Deus, de adorar a Deus, de reconhecer que há alguém maior que nós, que nos criou e que merece esse louvor, essa adoração. Então a alma, ela também tem necessidades, tal como o corpo tem. Agora nós não podemos, como, né, o senhor estava falando, pastor Juan, cuidar só do corpo, cuidar, temos que cuidar sim. E deixar de cuidar da parte espiritual. Amém. Né? Não podemos, porque pode ser um homem muito rico de coisas passageiras, materiais, coisas transitórias, mas que não são eternas. As coisas aqui na terra não são eternas. E quando fala para o lado espiritual, voltando-se a Deus, voltando-se para a vida eterna, é um pobre, é um derrotado, é alguém que está quebrado, é alguém que está falido. Então nós estamos apontando, né, de pouquinho a pouquinho, para que você entenda que há uma solução, é um caminho. E aquele mesmo que disse assim, ó, feliz os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, ele diz também, eu sou o caminho, né? Então Jesus, ele diz, eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então o caminho é Jesus. Amém, Jesus. Não existe outro. Então o caminho é Jesus. Então nós vamos falar sobre várias coisas aqui, né? Mas no sentido espiritual, o quê? O caminho é Jesus. Ele deu várias palavras, né? Que fala assim, ó, não tem para onde vocês correr. Ele disse assim, ó, sem mim nada vocês podem fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Em outro lugar ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então assim, é Jesus. O caminho é Jesus, né? Então essa felicidade que nós estamos falando, você encontra na pessoa de Jesus. Ele tem a solução. Ele é o caminho, conduz ao Pai, conduz à eternidade. Então Jesus, ele é, né? Toda essa necessidade que nós temos, Jesus é aquele que supre. Aquele que tem, com abundância ainda. Nunca vai faltar um recurso. Nunca vai chegar assim e falar, olha, para você eu não tenho, acabou. Nunca. Os recursos eternos de Deus, o Pai, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Filho amado e do Espírito Santo jamais cessarão. Mas o homem precisa reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso, né? Eu preciso de Deus. Amém. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo. Amém. Eu preciso dessa palavra. Por que eu preciso da palavra de Deus? Porque a minha alma, ela não se alimenta de comida como o meu corpo, mas ela se alimenta de palavra, e essa palavra é uma palavra eterna e de vida eterna. Amém. A palavra de Deus. É isso que nós temos hoje, né, para as pessoas que estão aqui, né, conosco. Amém, meu Deus. Amém, pastor. Amados, voltando, sai só um pouco do assunto, depois a gente volta aqui. Irmãos, vocês estão vendo o que tem acontecido no nosso meio hoje. No mundo inteiro tem acontecido isso. Alguns países sofrem mais, outros sofrem menos. Mas todo mundo está sofrendo. Porque o que tem acontecido no mundo inteiro, no Brasil, graças a Deus aqui no bairro a gente não tem. Em Sorocaba dá uma benção. Em Sorocaba já tem uns 5 dias que não aparece caso de coronavírus. Graças a Deus, irmãos. Por quê? Porque nós temos orado a Deus, temos entregado ao Senhor a nossa nação. Mas sabemos que para muita gente está muito difícil. Muita gente está sofrendo, irmão. Muita gente está sofrendo, muita gente está passando os piores momentos da sua vida. Talvez você não tenha visto essas coisas acontecerem. Graças a Deus, meu amado. Graças a Deus. Mas isso não significa que essas coisas ruins não chegaram até nós, que nós vamos ficar também, né, muito acomodados, né, tranquilos. Não, irmão. Nós temos também, pastor, se comover com a tristeza dos outros, né? Porque a Bíblia fala sobre isso, ó. Chorem com os que choram. Sorriam com os que estão sorrindo. Fica alegre com os que estão alegres. Porque somos cristãos. Isso é sentimento cristão, irmão. E nós estamos vendo hoje isso acontecendo. E se você não se compadecer dessas pessoas, se você não... Por que isso acontece com as pessoas? Por que elas estão passando por tudo isso? Por que o mundo está passando por tudo isso? Exatamente por isso, porque é por falta de Deus, de não acreditar na palavra de Deus, de não acreditar na profecia, naquilo que Jesus falou. E Jesus vem falando todos os dias para nós. E o conselho que nós damos para vocês, que tem Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, que nós venhamos estar sempre orando e dando assistência às pessoas que precisam. Porque tem muita gente que não conhece Deus e elas estão totalmente desnorteadas. Elas estão igual barata tonta, não sabem para que lugar vai, não sabem para que lugar ir. E é nessa hora que Deus, Ele através de nós, os profetas dele, através de você, que é profeta de Deus, que é profetisa de Deus, que é servo, que é filho de Deus,
O mais importante disso é que você é filho de Deus. E todos os filhos de Deus têm uma missão muito importante. E é nesse tempo agora que você tem que agir. Que você tem que identificar do seu lado, na sua vizinhança, na sua família, aqueles que estão passando por essa situação difícil, que estão desesperadas. E você apresenta a solução para ele, meu irmão. Porque Deus, Ele nos chamou para isso, e hoje eu convoco a igreja, Deus, para isso, para a gente fazer a diferença na vida das pessoas que estão aí morrendo só pelas notícias. Tem gente que a doença não chegou na família dele, na casa dele, mas elas já estão morrendo só do medo do vírus, pastor. Né? Infelizmente é isso que tem acontecido. Mas nós estamos fazendo aqui hoje a nossa parte. O pastor Josiel veio de lá do Cajuru mais uma vez para estar conosco aqui ministrando a palavra. E ele sempre vai estar conosco aqui, nos ajudando, vai estar nos apoiando aqui. E tenha certeza, o reino de Deus, não é que Deus precisa de você, é que as pessoas precisam de você, precisam de nós. Deus não faz nada se não tiver em concordância com o homem, irmão. Deus não faz nada se o homem não estiver com ele. Se Deus também não estiver com o homem também não pode fazer nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, essa é a hora da gente se juntar em oração, se unir e ter compaixão das pessoas que estão precisando de uma palavra. Existem muitas pessoas necessitadas da tua palavra de conforto, da tua palavra de fé, sabe? Porque o que as pessoas estão assistindo quando liga a TV, né? As pessoas não vão para a igreja, a pessoa não lê Bíblia, a pessoa não escuta louvor, a pessoa não tem nada o que fazer. Quando liga a TV tem o quê? Morte, caixão, morte, aumentando o número de morte. Mas sabe o que acontece? Quando as pessoas se expõem muito a essas coisas ruins, o seu corpo fica indefeso. A sua imunidade, a imunidade do corpo da pessoa, ela baixa. E quando baixa, é tudo isso que o inimigo quer. É lançar uma doença, uma depressão, uma doença maligna na vida da pessoa. E talvez você está na igreja, Deus chamou você e você não entendeu isso ainda. Qual é o seu papel? Qual é o papel da igreja? E nós estamos fazendo aqui o papel da igreja aqui, ó. O pastor está pregando aqui, trouxe a mensagem de Deus para nós tomarmos essa palavra, porque muitas vezes até as pessoas que são crentes, que estão na igreja, muitas vezes elas até acham que não precisa de Deus mais, do Espírito Santo, né, pastor? Elas já se acham alguma coisa. E elas não conseguem mais ser pobres de espírito, de reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Isso aí, pastor? Saiu uma pesquisa, um tempo, na França. E da França depois para toda a Europa e para muitos países. E essa pesquisa era sobre felicidade. E a conclusão dessa pesquisa foi que todo mundo está buscando loucamente a felicidade. Só que assim, busca-se e quer um caminho. Engraçado que um certo homem, ele foi consultar um psiquiatra. E ele disse: doutor, eu sinto-me vencido. Sinto-me vencido, sozinho, estou muito infeliz. O senhor pode me ajudar? Psiquiatra, especialista, lhe deu uma receita. Ele disse assim: olha, é algo que eu não vou ainda passar remédio para você. Eu quero que você faça o que eu estou pedindo. Ele disse: tudo bem, então me fale. Se vai resolver, eu estou disposto a fazer. Ele disse: eu quero que você vá a um espetáculo de um circo. Lá tem um palhaço que é muito famoso. Eu quero que você ouvisse esse palhaço. Ele é extraordinário. Ele tem a fama de fazer rir os mais tristes e desanimados deste mundo. É muito bom. Vai mudar a sua situação. Aquele homem olhou para ele e falou assim: eu sou esse palhaço.
Ele fazia outros rirem, mas ele não tinha felicidade. Que coisa. Só que a felicidade que ele estava sentindo, aquele vazio, é essa que nós estamos falando. É uma felicidade que nada preenche, a não ser Deus. Por isso que muitas pessoas sentem um vazio, mas eu tenho tudo. Vamos dizer, aqueles que têm tudo, aqueles que já conquistaram muito. Olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida, consegui empresas, tenho bons estudos, tenho bons amigos, socialmente estou nos lugares mais badalados, né? Todo mundo faz festa, me convidam, estou lá, muitas vezes eu sou, né, na maioria das vezes, a atração principal, mas não sou feliz. O que há comigo? O que há de errado comigo? É aquele vazio. Então existe um vazio no homem, só Deus preenche. Quando isso, né, começa a aflorar, começa a aparecer, não existe outro caminho, é Jesus. Não existe outra saída, não existe outro remédio. Jesus é o caminho, Jesus é a solução, Jesus é o remédio. Amém. Então, o que nós estamos falando é que Jesus, ele veio, ele falou, mas ele demonstrou. Ele disse, olha, eu sou essa garantia, né? Fosse o pastor Van, poderia falar assim, será que isso funciona mesmo? Foi Jesus que falou. Amém, meu Deus. Então Jesus disse, eu sou a garantia. Então é espetacular, é algo, né? Agora, tem algo aí também, que isso só é alcançado pela fé. Se a pessoa não crê, ela não vai dar passos de encontro a isso. Se de imediato ela não acreditar, ela não vai em busca disso. Então por isso Jesus disse que feliz são os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, ou feliz são aqueles que estão conscientes de que tem pobreza espiritual e que podem buscar no reino, né? É o reino, ele veio para apresentar o reino, ele disse, eu sou o caminho, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vai encontrar essa felicidade que nós estamos falando aqui, a não ser por Jesus. Amém. Então essa é a mensagem que nós temos, né? É simples, né? Não é um tema fácil de falar, como falamos no início, olha, né? Não é tão simples, eu mesmo não estava tão confortável, nem estou tão confortável de falar, né? Tem outros que com mais habilidade, né, podem estar falando sobre este assunto, sobre este tema, né? Mas nós estamos aqui para contribuir um pouquinho, Amém. Contribuir um pouco, né? Para dizer, olha, tem jeito, está sentindo vazio? Jesus é a solução, Jesus é o caminho, né? Busca Ele, clama a Ele, e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Então é maravilhoso você reconhecer, preciso de Deus. Como eu preciso de Deus? Eu preciso de Jesus. Oh, como eu preciso de Jesus, né? Ele está aí, de braços abertos para receber a todas, né? O Pai está amando todo o tempo, Ele ama todo o tempo, Ele é o próprio amor. Mas cabe a nós reconhecermos. Como é bom reconhecer, né? Por falta de reconhecimento, pessoas têm perdido tantas oportunidades, porque não reconheceram que chegou a oportunidade, né? Então reconheça. Que oportunidade maravilhosa é essa de ouvir, né? Nossa, tem uma pobreza em mim espiritual. Jesus está dizendo, você é feliz. Você reconhece que é pobre de espírito, mas Ele tem tudo para suprir. Nunca vai faltar. Os recursos dos céus são infinitos. Não se acaba. Não termina. Então nós temos tudo isso, né? Então quem sabe você está precisando dessa palavra. Quem sabe essa palavra foi diretamente para você, né? Mas não deixe cair no esquecimento, né? Tome isso aí, como um presente de Deus, algo que veio de Deus para você. E se levante. Levante sua cabeça, né? Saiba que tem jeito, né? Que é um caminho, que é Jesus, né? Há uma esperança, né? Como é bom ter esperança. Então não
dê ouvidos a notícias que são muitas, notícias ruins. Mas receba quando tem uma notícia boa. Amém, meu Deus. Há um caminho, esse caminho é Jesus, né? Há uma solução, essa solução é Jesus. Há um remédio, e o remédio é Jesus. Amém. Pastor. Amém. Amém, meu amado. Está chegando a hora, né, da gente encerrar a live. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram mais uma vez com a gente. Mas eu quero juntar forças, né, com vocês aqui, para a gente orar mais uma vez pelo nosso país, né? O estrago da coronavírus, irmãos, é irreparável. Nós sabemos disso. As mortes, as percas das famílias e também por conta desse problema, dessa enfermidade, desse vírus, outros problemas surgiram, né? Estão surgindo aí problemas psicológicos a milhares, o desemprego está sendo uma enxurrada de empresas fechadas, o desemprego muito grande, pais e famílias desesperados porque não sabem como sustentar suas famílias, né? Que trabalha por conta, por exemplo, pedreiros, serventes de pedreiros, pintores, eletricistas que trabalham por conta, muitos caminhoneiros, muitas pessoas que não têm um emprego fixo, não trabalham nem no Estado e nem no setor das empresas, né? No setor privado, estão sofrendo, irmãos. E nós não podemos virar as costas para esse povo, né? E talvez você ache assim, ó, mas eu não tenho nada a ver com isso. Talvez você diga, ó, não tenho nada a ver com isso, né, pastor? Deixa eu falar para você uma coisa, pra gente orar, tá? Um dia, pastor, eu fiz um favor para uma pessoa, um favor. E esqueci desse favor que eu fiz para ela. Eu nem lembrava mais. Por esses dias aí, essa pessoa me ligou. E essa pessoa, ela me indicou para uma bênção que Deus me deu. Ela me indicou para uma empresa. E aí, quando eu vim pensar nisso, nessa bênção que essa pessoa me fez, me deu, né, de presente, Deus usou ela com certeza, mas é a lei do retorno, né? Ela me proporcionou, irmão, uma bênção muito grande, irmão, que vai gerar para mim uma bênção financeira muito grande. E veja bem, através dessa pessoa vai me gerar uma bênção financeira, mas muito grande, mas uma bênção que você não imagina. Mas quando eu ajudei essa pessoa, eu não pensei nisso. Eu não pensei com segundas intenções. Eu não fiz aquele favor para aquela pessoa na hora que ela precisava com segundas intenções. Não fiz. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu não fiz com segundas intenções. Mas quando foi depois, Deus usou essa pessoa que eu fiz sem querer nada em troca. Deus usou essa pessoa para me abençoar de uma forma poderosa aqui na face da terra. Amém? Então, irmão, esse é o momento da gente orar. A gente não só ore, também haja. Se você puder, se você vê uma situação difícil, um pai de família desempregado, com seus filhos passando necessidade, não deixe, meu irmão. Se esforça, divide com ele o teu pão, porque é de cristão. Isso o próprio Jesus ensinou. A Bíblia ensina sobre isso. Nós vamos nesse momento orar, pastor. Vamos orar por essas pessoas que estão precisando das nossas orações. Vamos estar orando sim, pastor, e quero também, né, já nessa fala do pastor Van, reforçar, né, e incentivar você. Faça. Às vezes você não pode fazer muito, às vezes você não pode dar nenhuma cesta básica, mas 1 quilo de alimento você pode estar ajudando alguém. Às vezes nós pensamos assim, puxa vida, o que vai fazer a diferença de 1 quilo de arroz, né, para alguém? Quem tem muito, isso pode não significar nada. Quem não tem nada, está esperando, né, receber algo para fazer uma refeição.
Isso é muito, né? E essa pessoa vai ficar muito grata. Então, assim, estamos em um tempo muito propício, né, para fazer coisas boas, boas obras, né? Então, assim, junte amigos, né? Uma pessoa pode fazer um pouco, 5 pessoas podem fazer muito mais. Então, temos que estar nessa corrente mesmo, corrente do bem, fazendo coisas boas para as pessoas. Como o pastor Van falou, sem intenção, por sermos cristãos, por seguirmos a Jesus, o exemplo de Jesus. Então, não vai te faltar. Faça isso e você vai ver. Cada vez mais você vai ser mais abençoado ainda. Deus te abençoa e Deus recompensa a cada um, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós oramos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que ouve o clamor do Teu povo, que ouve a oração daqueles que clamam a Ti, meu Pai. Nós queremos agora, Senhor, Te apresentar, Pai, essas famílias brasileiras que estão passando por problemas de dificuldades financeiras, de desemprego, Senhor, de falta do alimento, Pai, de não ter, meu Deus, os recursos para pagar suas contas. Nós queremos nesse momento pedir, meu Pai, que a Tua mão potente entre com o poder e autoridade no reino do Espírito e comece, Senhor, a repreender esse mal, a repreender o mal que sobreveio sobre essa terra, essa maldição que nós mesmos causamos, Pai, por conta dos nossos pecados. Mas nós queremos orar nesse momento e pedir perdão pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, pelos pecados das pessoas que não creem na Tua palavra, porque Tua palavra diz que quem não crê nas Tuas palavras já está pecando, meu Deus. Então, Pai Celestial, no nome de Jesus, vem com o Teu poder, entra com a Tua misericórdia. Meu Deus, ajuda esse pai de família, ajuda essa família, Senhor, que não tem nada o que comer hoje. Que o Senhor ainda hoje, meu Pai, que o Senhor entre com providência, não deixe essa família dormir com fome hoje. Meu Deus, usa-nos, usa a Tua igreja, usa o Teu povo, Pai, para se compadecer, meu Deus, dessas pessoas. Porque a Tua palavra diz que aquele que não usa de misericórdia, o Senhor também não usará de misericórdia. Então, Deus, tenha misericórdia de nós e faça com que o nosso coração ele amoleça, Pai. E comece agora a agirmos, Pai, de forma cristã, meu Deus. Ajudando as pessoas, orando por elas, abençoando elas, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe o nosso país. Abençoe o Brasil, tira o Brasil dessa rota, meu Deus, da maldição. Tira o Brasil dessa rota em que está seguindo desenfreadamente para cair, meu Pai, na miséria. Desvia o país dessa rota maligna, Pai. Nós pedimos que a mão do Senhor, meu Pai, entre em evidência agora, porque muitos estão orando. Nós estamos orando, Pai, e cremos no Deus que responde, que honra as nossas orações. Então, Pai Celestial, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti no nome de Jesus, meu Pai. Vem com o Teu poder, meu Pai, e muda a história do nosso país, muda a história das nossas vidas. Traga, Senhor, saúde, paz, prosperidade, Pai, felicidades. Meu Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, é a nação que teme ao Senhor. E nós profetizamos nessa noite, Pai, que a nação que se chama Brasil, meu Deus, ela se renderá aos Teus pés e que ela tema ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amados, nós abençoamos. Quero agradecer ao pastor Josiel, sua esposa está ali com a joguinha. Quero agradecer a todos vocês. Ele falou que ia mandar, Joaquim, o nome não mandou ainda, o nome da menina, né? Mas nós vamos aqui agradecer a Paulo Muniz, Maria Santos também está aqui com a gente, a Jússi, o Andrei, a Adriana de novo, a Adriana apareceu agora, irmã Saraí, irmã Dirce,
meu irmão Ediginaldo, a minha sogra também está aqui, Cícero Gilson Santos também está aqui, a Nice, a Maria Rosineide, a Neide, nossa tesoureira, Jefferson Silva, meu cunhado, junto com a minha sogra, está assistindo ali, ó. Dulcimara Cláudio, meu amigo Cláudio e a irmã Dulcimara. É que eu fico assim, eu fico sem foco, né? Deixa eu ver mais. O Wellington Prazeres, a paz do Senhor, meu amado, Deus abençoe. Marco Barbosa, minha mãe também está aqui, Iraci, Deus abençoe minha mãe. Josias Dias, também Deus abençoe. Minha esposa também, Josiane, Deus abençoe. Irmã Cleide, Deus abençoe, irmã Cleide, toda vez está aqui com a gente, Deus abençoe também. Revail Correia, obrigado, Deus abençoe. Elias Soares, Deus abençoe. E a todos vocês, irmãos, que não aparecem aqui na minha live, mas... Eita. Continuar. Mas que sempre participa com a gente, tá? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Aqui, ó. Tiago também atento. Joguinho, olha pra cá um pouquinho. Paz do Senhor, amados irmãos. Ó, estou aqui, ó. Aqui, ó. Minha amiga Djane, estamos aí orando por vocês, orando por esse Brasil, e nós acreditamos que o nosso Deus irá agir ao nosso favor. Fala aí, Janiana. Isso é verdade, né? Ficamos muito felizes com essa palavra, e que Deus abençoe cada um de nós, cada ouvinte da palavra de Deus, pois sabemos que estamos com o mesmo propósito, orando e buscando ao Senhor, sabendo que é dele que vem o nosso socorro. E eu tenho certeza que aqueles que estão confiando no Senhor vão passar este momento difícil e vamos valorizar cada momento na presença do Senhor, juntos com todos na igreja, adorando ao nosso Deus, porque Ele é digno. E que depois que tudo isso passar, vamos olhar para trás e vamos ver que só foi um momento difícil e que o Senhor continuou nos ajudando e vai continuar nos abençoando, porque o propósito de Deus é muito maior. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o Brasil.